presidente do TSE, Alexandre de Moraes, citou diversos trechos da fala de Bolsonaro na reunião com embaixadores e classificou todos como mentiras. Moraes votou pela inelegibilidade do ex-presidente. Acompanhe esse trecho. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. O inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra, o que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Chamo meus analistas, Renata Agostini, Leandro Rezende. Gente, boa tarde. Renata, a pergunta que hoje está dividindo o Brasil. Quando a gente olha para esse julgamento hoje no TSE, foi um julgamento técnico, um julgamento que puniu ataques à democracia, como disse a ministra Carmen Lúcia, que puniu mentiras, como disse o ministro Alexandre de Moraes, ou foi um julgamento que levou em considerações simpatias políticas, como disse o ministro Cássio Nunes Marques? Boa tarde, Raquel, Leandro, boa tarde a todos. Não sei exatamente se ele divide o Brasil no seguinte sentido. Se a gente for olhar os apoiadores de Jair Bolsonaro, provavelmente eles vão entender que carecem de argumentações mais aprofundadas para que se sustentasse uma punição como essa. Se a gente for, eventualmente, olhar os que estão muito do lado de Lula, poderia-se imaginar uma predileção por um resultado como esse. Mas a gente teria que considerar que esses dois polos, eles, salvo no momento da urna, eles seguem irremediavelmente cindindo o país. Então, não sei exatamente se a gente tem, nesse momento, metade do país entendendo que se trata de um julgamento político. Não é a minha opinião que se trata de um julgamento político. Eu acho que a gente teve a oportunidade, ao longo desses dias de julgamento, ouvindo detalhadamente os votos dos ministros, entender que abundam as provas de infração eleitoral. E a gente teria que, para considerar um julgamento político, primeiro, desconsiderar o papel desses juízes e mais, desconsiderar 2 julgamentos da nossa Justiça Eleitoral.
o julgamento que lá atrás entendeu que já havia uma infração, ou seja, uma propaganda eleitoral antecipada na ocasião em que Bolsonaro chamou embaixadores para desferir golpes contra a democracia, no sentido de que ele foi repetindo uma série de inverdades plenamente documentadas sobre as urnas eletrônicas, sobre o nosso sistema eleitoral, e teríamos de entender que hoje também a maioria formada nesse julgamento ela foi artificial, porque os juízes estariam sendo guiados apenas por algum tipo de paixão política. Quando o bolsonarismo fala em julgamento político, ele está querendo dar essa impressão de que o judiciário e os juízes estão passando por cima, primeiro, das evidências, segundo, da legislação, simplesmente para atacar um adversário. Não me parece que em nenhum momento se esteve de fato em questão. Raquel. Então, Renata, mencionava essa questão da divisão do país, não pela questão jurídica, mas pela questão política. Por exemplo, tem uma pesquisa aqui recente, feita pelo Instituto Ideia, o Instituto Locomotiva. E aí eles perguntaram, a justiça deveria que decisão a justiça deveria tomar sobre uma possível candidatura de Jair Bolsonaro nas próximas eleições? Deveria impedir de disputar? 39% dizem que sim. Não deveria impedir de disputar? 40% dizem que não deveria impedir de disputar. E 20% dizem que não sabem. Então, os juízes, eles se debruçam sobre os argumentos técnicos, jurídicos, mas a população, ela acaba enxergando do ponto de vista político. Como você viu, Leandro? Raquel, boa tarde para você, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Acho que é um julgamento histórico, foram votos muito importantes dados ali. Eu vou destacar aqui os votos de hoje da ministra Carmen Lúcia, que foi feito um desagravo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram praticamente semanalmente atacados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato. O Supremo Tribunal Federal, não à toa, foi a sede de poder que mais sofreu com os ataques dos golpistas no dia 8 de janeiro, muito provocado por um clima de grita generalizado contra uma instituição da República Brasileira, que tem sim muitos problemas, o judiciário, e tem sim muitos privilégios, mas do jeito que a coisa andou no passado, né, a gente caminhou muito perto do abismo, e isso está materializado no dia 8. O outro voto que é importante destacar também é o do ministro Alexandre de Moraes, né, de hoje, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reforçando e combatendo mais uma vez todas as mentiras que foram faladas sobre o sistema eleitoral brasileiro pelo ex-presidente da República, que, como a gente viu demonstrado fartamente pelo ministro Benedito Gonçalves, usou a estrutura do Estado brasileiro para criar um evento para discussão internacional de teses infundadas dele próprio, Bolsonaro, sem a anuência dos seus ministros da Casa Civil e também de Relações Exteriores, para poder lançar essas dúvidas, essas mentiras e as suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral brasileiro. A carreira política do Bolsonaro tem hoje um dia bastante emblemático, né? Junto com o dia que ele se torna presidente da República, talvez esse seja, né, quando eu for contar essa biografia, esse seja o segundo dia mais importante de uma carreira política que sempre se notabilizou por muitas e muitas falas que atacaram a democracia desde que o Bolsonaro era deputado federal. O Bolsonaro, né, nessa passagem longa dele pela Câmara dos Deputados, nenhuma nem duas vezes elogiou a ditadura militar, fez elogio de torturadores. As instituições que poderiam agir à época não agiram. A Câmara dos Deputados, por exemplo, nunca agiu contra Bolsonaro dentro desse espectro, né, antidemocrático que ele manifestava ali na tribuna de um lugar que foi fechado pela ditadura que ele defendia tantas vezes. Agora, o que se viu é uma instituição funcionando. O sistema eleitoral brasileiro foi atacado uma vez por semana por Bolsonaro entre 2019 e 2022. Isso está num estudo da Fundação Getúlio Vargas e da USP. E
a resposta foi dada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve um enfrentamento da lei, vou até parafrasear aqui a pesquisadora Carolina Botelho, né, que escreveu sobre isso. Bolsonaro enfrentou a lei e a lei dessa vez venceu. Raquel. Durante todo o processo eleitoral, eu acho ali de 2022, Bolsonaro ele foi testando o limite da lei eleitoral, né? Ele trazia uma medida, trazia outra, fazia uma medida eleitoreira, fazia ataques, fez essa reunião com os embaixadores. Ele foi testando esses limites e apostou, jogou ali que não teria volta. Hoje, né, passado o pleito, você tem esse resultado do Tribunal Superior Eleitoral e chegou a volta, né? A reação do sistema judiciário ao que Bolsonaro havia feito durante todo aquele período. Embora a gente assistiu o esforço dos ministros para circunscrever a reunião com os embaixadores, a condenação, circunscrevê-la ao fato, mas o fato político realmente é os sucessivos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e agora a Justiça Eleitoral revidando esses ataques.